Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. No último programa, falamos sobre o encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana. E esse encontro levou essa mulher ao novo nascimento. Para o estudo de hoje, abra sua Bíblia no Evangelho de João, ainda no capítulo 4, versículo 35. O encontro de Jesus com a mulher samaritana nos deixou uma lição sobre como ganhar almas. E é isso que veremos no programa de hoje. Como a maioria dos que viajavam com Jesus eram provavelmente pequenos agricultores que plantavam e pescavam o suficiente para alimentar suas famílias, compreendiam facilmente o que Jesus falava por meio de metáforas, como, por exemplo, a parábola do semeador, do trigo e do joio, da videira e dos ramos e a frase ser pescadores de homens. Eles estavam falando sobre o tempo da colheita, que começaria em 4 meses, e como era importante que eles estivessem em casa neste período. Provavelmente Jesus estava fazendo referência à conversa deles, quando disse: "Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita." Esta é uma das maiores exortações de Jesus. O que motivou Jesus a dizer: "Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita"? Jesus tinha acabado de ter aquele encontro com a mulher samaritana. Todos os discípulos viram que Jesus tinha conversado com aquela mulher junto ao poço e, é claro, perceberam que ela era uma mulher samaritana e provavelmente uma pecadora. Jesus disse: "Levantem os olhos, vocês não estão enxergando pessoas como esta mulher. Se vocês erguem o olhar, terão o discernimento de Deus para enxergar as pessoas. Tentem enxergar as pessoas como Deus enxerga, ou através dos olhos de Deus." Foi basicamente isso que Jesus quis dizer neste versículo. Tive 2 formações acadêmicas, psicologia e teologia. Com estes 2 cursos, achei que poderia entender todo mundo e oferecer soluções para todos os seus problemas. Mas, quando me tornei pastor e comecei a conhecer melhor as pessoas e seus problemas, eu percebi que cada um tinha um problema diferente, que todas eram exceção àquelas regras e padrões que eu havia aprendido na escola. E depois de ver tantas exceções à regra, concluí que eu não entendia nada sobre as pessoas e nem sobre os seus problemas. Jeremias, no capítulo 17, versículos 9 e 10, escreveu assim: "O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?" O profeta responde à sua própria pergunta, afirmando que somente Deus conhece o potencial do coração humano. Quando eu achava que não compreendia alguém e seus problemas, persistia com o seguinte pensamento: você jamais terá amor por alguém que não compreende. Logo descobri que conhecer bastante uma pessoa não me fazia amá-la. Entender a pessoa não era o suficiente. Depois de mais de 40 anos como pastor, eu descobri que se você enxergar as pessoas através dos olhos de Jesus Cristo, se você olhar primeiro para cima e depois para as pessoas, não haverá ninguém que seja impossível de amar em Cristo Jesus, porque o Cristo vivo e ressurreto que vive em você ama cada ser humano na face da terra. Deus faz a chuva cair e o sol brilhar sobre justos e injustos. Deus ama incondicionalmente. Isto é misericórdia. Esta palavra é encontrada 366 vezes na Bíblia. Imagine, uma vez para cada dia do ano e mais uma para o dia extra do ano bissexto. Uma vez ouvi o seguinte comentário de um velho juiz: "Deus faz cair chuva sobre o justo e sobre o injusto, geralmente mais sobre o justo, porque o injusto lhe roubou o guarda-chuva." O que é misericórdia? Misericórdia é o amor incondicional de Deus. A palavra misericórdia é o termo bíblico que descreve a maneira como Deus ama. Por isso, se você primeiro olhar para cima e depois olhar para as pessoas, se você estiver em Cristo, em união com Cristo e com Deus, jamais encontrará alguém que não possa amar.
Este é o sentido da exortação que ouvimos de Jesus depois da conversa que teve com a mulher samaritana e sua experiência de novo nascimento. Jesus estava dizendo aos apóstolos: vocês estão sempre falando em colheita. Será que não percebem que todo dia é dia de colheita? Ergam os olhos e aí enxergarão aqueles que estão mais do que no ponto de serem colhidos. Assim como a mulher samaritana estava mais do que no ponto de receber a água viva, há muita gente hoje que está pronta, no ponto, apenas esperando que algum servo de Cristo faça a colheita. Se você apenas erguer os olhos antes de olhar para as pessoas, descobrirá que estas palavras de Jesus valem para os dias de hoje, tanto quanto valeram 2000 anos atrás nas terras lá da Samaria. Nos versículos 36 a 38, Jesus nos ensina uma grande lição sobre o ministério de alcançar vidas. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Puxa, esta é uma verdade impressionante. Será que você recebe algum pagamento para fazer o tipo de coisa que Jesus fez com a mulher samaritana? Apresentar a água viva para alguém de forma que, além desta pessoa ter uma sede saciada, a sua sede saciada, também se torna uma fonte de onde outros possam beber. Ser um veículo através do qual outras pessoas descobrem as maiores experiências que uma pessoa pode ter na vida. Será que se ganha alguma coisa para fazer isto? Bem, não vou dizer que existe um salário de papel moeda, nem cifrões de dinheiro, mas se você quer saber, existe um pagamento sim. E vou dizer uma coisa, é o melhor pagamento que alguém poderia receber nesse mundo. Eu vou dizer isso mesmo. E mais uma vez, é o melhor pagamento que alguém possa receber. Apenas saber que sua vida valeu para transmitir uma vida nova para alguém. Simplesmente porque você ergueu os olhos e depois olhou para ele com os olhos de Cristo, sabe? Isso vale muito. Vale saber que você foi o agente humano para as duas maiores experiências da vida: beber a água viva e depois ser uma fonte a jorrar água. Jorrar água viva. Como você se sente em relação à pessoa que o levou a Cristo? E como a pessoa que o levou a Cristo se sente em relação a você? Pense por um minuto nessas palavras. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Como a maneira como você vive hoje pode alterar o tipo de qualidade de vida que você terá na eternidade? Aquele que conquista almas é sábio. Este versículo responde à pergunta. No capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Jesus disse que poderemos reencontrar amigos nas habitações eternas que dirão: se não fosse por você, eu não estaria aqui. Você foi o agente usado por Deus para minha salvação. Vocês não acham que isto acrescenta muito mais significado, propósito e direção à vida de qualquer ser humano? A seguir, Jesus fala sobre semear e colher e afirma que existe sim um salário e que o fruto vale para a vida eterna. Tanto para o que semeia como para o que colhe, ambos se alegrarão juntos. Faça para si mesmo a seguinte pergunta: o que o levou a Cristo? Quem o levou à fé? Você pode pensar em uma pessoa, mas será que foi uma pessoa ou uma sucessão de pequenos fatos de diferentes pessoas que jogaram sementes da verdade do Evangelho na sua vida antes que viesse outro servo do servo para colher a salvação na sua vida? Talvez a sua avó, seu avô, talvez um professor de escola dominical. Um pastor também tenha contribuído, quem sabe? Tantas pessoas plantam sementes em nossos corações até que um dia vem alguém e finaliza esse processo. É a colheita. Essa pessoa que consideramos um ganhador de almas ou formador de discípulos é quem está colhendo. Sempre que uma pessoa leva alguém a Cristo, ela está colhendo o que alguém plantou. Jesus estava treinando seus discípulos para que eles soubessem colher, mas disse: eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Ter alegria de colher é ter a alegria de levar alguém a Cristo. Que alegria ser um agente do novo nascimento! Talvez você seja um pastor, ou um evangelista, ou um professor da escola dominical, ou aquela pessoa que anuncia o evangelho para as pessoas com quem tem a chance de conversar. É maravilhoso quando você
fala do Evangelho para alguém, quer seja para um grupo ou para uma pessoa em particular, e a pessoa recebe a Cristo e coloca fé e confiança em Cristo Jesus, é salva, se converte, nasce de novo. Tudo isso porque você foi além da sua própria experiência do novo nascimento e se tornou uma fonte a jorrar. Mas lembre-se, nem sempre você participa de todo o processo de semeadura e colheita. Muitas vezes a colheita é o resultado do trabalho de várias pessoas que plantaram. Outros trabalharam e quando você colhe, está apenas entrando nesse processo divino que envolveu várias testemunhas fiéis que fizeram o trabalho de jogar a semente. Você está tendo a alegria de colher o que elas plantaram com fé. Acho linda a conclusão da narrativa do capítulo 4 do Evangelho de João. O texto, que vai dos versículos 39 a 42, fala sobre o fruto do novo nascimento de uma mulher. A água viva que ela tomou tornou-se uma fonte da qual outros beberam. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa do testemunho dado pela mulher. Como já disse para vocês, aquela mulher samaritana se tornou uma missionária instantânea. Será que alguém já aceitou a Jesus por causa do seu testemunho, do que Jesus significa para você? Você já bebeu da água viva? Já matou sua sede? Se já, lembre-se que o plano de Deus é que depois de beber a água viva, você se torne uma fonte de água da qual muitos outros possam beber. Será que alguém já creu em Jesus Cristo por causa da sua palavra? Lembre-se que depois que os homens foram até Jesus por causa da palavra da mulher, creram, porque tiveram um contato direto com Jesus Cristo. A Bíblia diz: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Imaginem a validade do testemunho daquela mulher, a mulher samaritana, que foi transformada e literalmente se transformou numa missionária instantânea. Que validade preciosa teve o testemunho daquela mulher. Se você tiver a bênção de levar outras pessoas a Cristo, lembre-se que o seu objetivo é que elas tenham sua experiência própria com Ele, isto é, que tenham um relacionamento pessoal com Jesus. Agora que já estamos concluindo o estudo do capítulo 4 do Evangelho de João, eu gostaria de saber se você encontrou nesse capítulo as respostas para as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Fé é arrependimento, conforme vimos no último estudo. Fé é ir e ver por si mesmo. Fé é perguntar: se você soubesse com quem estava falando, o que pediria? Fé é deixar de lado o seu pote de água, o símbolo da sua sede, e substituir pelo símbolo da fonte da água viva. E o que é vida? Vida é saciar a sua sede, é saciar a sede. Vida é a água viva. Vida é viver essas duas experiências, o novo nascimento e ser um agente do novo nascimento, para que outras pessoas possam também nascer de novo. Ficamos por aqui. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.